desista. Fala para ele, não desista. Fala para ele, não desista de andar com Deus. Pastor, por quê? Porque vale a pena. Eu estava escutando um pastor pregar hoje, e ele falou uma coisa assim, dentre tantas coisas, falou uma coisa que eu sempre pego alguma coisa legal que ele fala. E ele falou assim, como é que é? Eu não tenho que pregar, por exemplo, ele falou, eu não tenho que pregar para poder falar para você que você não deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Ele estava falando. A minha palavra não tem que ser para querer botar na tua cabeça. Ele estava dando exemplo dele. Agora você tem que parar, você se converteu. Agora você tem que parar de fumar maconha. Vem cá que eu vou fazer um estudo para te falar. Tu tem que parar de fumar maconha, porque maconha... E você tem que parar e dar uma regra para o cara. Não. O Espírito Santo tem que mostrar a essa pessoa, porque quando uma pessoa, ela entrega a vida a Jesus e ela quer viver o reino de Deus, ninguém precisa falar para ela que ela tem que parar de fazer isso ou ela tem que parar de fazer aquilo, porque o próprio Espírito Santo o quê? Convence e leva aquela pessoa a querer estar próximo de Deus, e quanto mais próximo de Deus, fora do pecado você quer estar. Então, ninguém precisa dizer para você fazer aquilo. E ele estava falando outra coisa, eu prego a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus, a igreja ouve. Se você não cumpre a palavra de Deus, se você não executa a palavra de Deus e não coloca ela em prática na sua vida, aí ele fala assim, desculpa, mas você que é uma besta quadrada. Você que vai se dar mal. O que ele quer dizer? O azar é o teu se você não botar em prática o que Deus quer que você bote. Por quê? Porque a sua vida não vai dar certo como deveria e como Deus queria que desse. Então eu peguei isso, por quê? Porque às vezes nós que somos pastores, nós ficamos num negócio de querer, como que quase que a gente fica tentado a querer pegar a cabeça da pessoa e falar assim, toma aqui e ouve isso aqui e aprende isso. Só que não é assim que funciona. Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo de que Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E você, quando estiver diante dessa palavra que nós vamos pregar, abra o seu coração, joga fora as tuas armas, joga fora as tuas reservas, joga fora os teus pensamentos, abre o teu coração para deixar que essa palavra seja maior do que você. Quando isso acontecer, quando a palavra for maior do que você, você vai começar a executar essa palavra na sua vida e você vai começar a ver a glória de Deus acontecendo no teu dia a dia, na tua casa, na tua mente, no teu coração. Então o que você precisa Você não precisa ganhar mais, você não precisa ter isso, você não precisa ter aquilo, você não precisa que aconteça alguma coisa A ou alguma coisa B, para que a sua felicidade venha, ou para que seja completa. Você precisa, como eu, só abrir o coração, submeter-se a essa palavra, praticar essa palavra. Por quê? Porque todas as coisas vão ser acrescentadas. Hebreus 10, 35, eu queria que você abrisse comigo. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui e que essa palavra é poderosa para fazer tudo para a qual ela foi escrita. E que o nosso coração seja um coração aberto, que o nosso coração seja um coração, ó Deus, desvencilhado, seja um coração pronto para receber essas verdades reveladas. E uma vez, ó Pai, com o coração aberto, coração humilde, com o coração quebrantado, que a Tua palavra venha fazer uma diferença poderosa na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé.
Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãos? Você vê que o escritor ao livro de Hebreus, nesse momento, ele fala da importância de nós perseverarmos na vontade de Deus, de nós perseverarmos na nossa fé, na nossa declaração de fé. Irmãos, como que a fé é liberada? Nós estudamos isso aqui na escola de vida. Como que a fé é liberada, irmãos? Alguém sabe? Como que a fé vem, primeiro? Como que a fé vem? E como que essa fé é liberada na nossa vida? Pastor Saulo, faltei. A fé é liberada quando eu declaro a palavra de Deus. Eu estou liberando a fé que há dentro de mim. O apóstolo Paulo falou, eu criei, por isso eu falei. Quem crê, fala. Quem não crê, não fala. E aí, vai, amém, pela graça, misericórdia, amém. Tá bem, tá tudo certo. Mas a pessoa não fala. Já deu certo, sim, porque o Senhor está comigo e porque Ele falou comigo que eu sou mais que vencedor em tudo que eu fizer. Então, está tudo aqui meio bagunçado, estou passando uma tribulação em casa, estou sendo atacado por uma enfermidade, estou lutando aqui com uma enfermidade, que estou com os sintomas aqui horríveis, o negócio está ruim, mas olha, eu declaro que eu já estou curado, porque pelas pisaduras dele já fui sarado, e eu declaro que na minha casa as coisas vão se acertar, eu declaro que na minha mente as coisas vão voltar ao normal. Por quê? Porque o Senhor está comigo, e essa leve e momentânea tribulação vai produzir para mim um eterno peso de glória, como está escrito. E quando eu creio, e quando eu tenho a palavra no meu coração, eu abro a minha boca todos os dias para declarar essa palavra, e toda hora que eu abro a boca e declaro a palavra, a minha fé está sendo liberada no mundo espiritual. E eu começo a declarar a palavra, e o mundo espiritual vai se movendo através da minha declaração. Você sabia disso, irmão? É assim que funciona. Não desista. Eu quero então começar a falar para você, primeira coisa, te animar a ter firmado no seu espírito a disposição de nunca desistir. Que o Espírito Santo possa te convencer nessa noite, não eu, porque eu não tenho poder nenhum de convencimento, mas que o Espírito Santo, que aqui está no nosso meio e que se manifesta na sua própria vida, Ele possa confirmar e que Ele possa firmar no teu coração um sentimento, uma bandeira, um fundamento onde você vai sempre dizer, eu não vou desistir. Eu vou manter a minha posição. Que você tenha essa disposição de nunca olhar para trás, de não deixar que a dúvida e que os fatos visíveis te impeçam de avançar na carreira da fé. Porque, irmãos, a carreira que nos foi proposta é uma carreira, qualquer tipo de carreira, nós estamos falando especificamente da carreira da fé e da carreira espiritual que nós temos com Cristo. Mas em qualquer tipo de carreira, que você seja profissional, ou melhor, profissional, você começa uma carreira e você vai sempre andando em direção ao quê? A progressão dessa carreira. É ou não é verdade? Ou você abre um negócio, e você abre um negócio e fala assim, não, já abri um negócio aqui, estou faturando aqui R$1.000 por dia, amém, graças a Deus, não precisa progredir nada, já está tudo certo, glória a Deus. Dá para eu comer o pão aqui, dá para poder fazer a compra ali, ainda sobra R$15 no mês, dá uma benção. Não manda mais cliente não, não precisa de mais cliente, porque é assim que você faz. Você abriu lá o teu negócio, e aí você tem aquele negócio, vamos dizer assim, ele tem uma carreira para seguir, que é o quê? Progressiva.
Você quer que ele fature mais, e aí se você tinha um funcionário, você daqui a pouco tem 2, 3, daqui a pouco você tem 20 funcionários, o negócio já alugou a loja do lado esquerdo, a loja do lado esquerdo, do lado direito. E aí já não deu mais tanto, já abriu outra, daqui a pouco você está com 3 filiais, 4 filiais, daqui a pouco você tem uma franquia. Você é um franqueador. Irmão, você está olhando para mim assim e falando assim, pastor, mas isso aí é só para da pessoa, para você. Deus pode fazer de você essa pessoa. Pastor, quem sou eu? Tu não sabe onde eu nasci, pastor? Nasci aqui. Lá, tá vendo ali? Lá no Castelinho. Pastor, eu nasci na Bacia. O outro fala, pastor, eu nasci na Vila Norma. Aí o outro mais metido fala, eu nasci em Nilópolis. Desculpa vocês aí, né? Alô, Nilópolis! Irmão, não importa onde você nasceu, não importa de onde você veio, você pode ter, irmão, ser deixado numa caixa de sapato, mas se um dia você foi alcançado pelo amor de Deus, a partir daquele momento você se tornou uma potência na mão de Deus. Você com Cristo é uma potência. Em Deus nós faremos proezas. Pastor, mas quem sou eu? Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou amplamente favorecido por Ele. Eu sou amado de Deus. Eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Eu vou morar com Ele no céu. Eu tenho um lugar separado para mim. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou um convidado de honra na casa do meu Pai. Você está entendendo? Qual é a mentalidade que a palavra de Deus traz para os seus filhos? É essa. O fato de estar passando por dificuldades em diversas áreas da vida não é, segundo a Bíblia, motivo de tristeza, mas de alegria. Sabendo que, mantendo a nossa posição, nós alcançaremos o que nos está prometido. Eu não digo alegria por estar, por exemplo, com a vida quebrada, alegria por estar doente, alegria por estar com os relacionamentos desfeitos, alegria porque está endividado. Que alegria. Pastor, que eu estou alegre, por quê? Estou devendo, pastor, quanto? 55 mil reais para o banco, olha que benção. Estou feliz demais, porque a Bíblia diz para me alegrar, não é para se alegrar com o fato. Você está entendendo, irmão? Mas é se alegrar pelo fato de que você tem um Deus poderoso que pode te dar sabedoria para que você quite isso e nunca mais deva isso. Entende? Mas saber que em meio a todos esses desafios, existe um Deus que tem um plano melhor, um plano perfeito, bom, agradável, e é o motivo pelo qual não vai deixar que você permaneça dessa forma, caso hoje você esteja aqui dessa forma. Nós não podemos perder de vista o fato de que a nossa fé sempre será provada. Tiago 1:2, abre comigo aí. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. A palavra de Deus diz que nós seremos provados na nossa fé. A provação é da fé, irmão. E nós temos que ter isso bem claro na nossa mente. Nós fomos inseridos pela fé no reino de Deus, nós fomos enxertados no corpo de Cristo.
No momento em que nós decidimos fazer da palavra uma verdade absoluta em nossas vidas e a bússola da nossa caminhada. Romanos 11, 23, não precisa abrir, diz assim: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Ele está falando de quê? Enxertar o quê? Nós fomos enxertados no corpo de Cristo, porque nós não éramos, nós estávamos separados, nós não estávamos juntos dele. E através do sacrifício de Jesus, através da aceitação da sua palavra e da submissão da sua palavra, nós nascemos de novo e nós fomos enxertados no corpo, na árvore. Amém? Você faz parte dessa árvore, desse corpo. Amém, irmãos? E se o corpo é de Cristo, ele tem que ser o quê? Um corpo o quê? Sadio. O corpo não é de Cristo? Então o corpo tem que ser sadio, tem que funcionar. Eu vou ler Hebreus 10, 35, não precisa abrir. Diz assim: não lanceis a vossa confiança fora, porque tem uma grande recompensa. Eu já li isso lá na frente? Já, né? Então, esse texto diz que nós fomos chamados para não desistir. E em não desistir está o cumprimento da promessa. Essa é o grande barato. O fato de não desistir daquilo que Deus já falou que vai fazer na sua vida, não desistir da tua caminhada, de manter firme a confissão. A palavra de Deus não está sempre nos dizendo isso? Mantenham firme a vossa confissão. O que é manter firme a confissão? O que é confessar? Eu já falei isso aqui, alguém lembra? Também, mas confessar no original grego significa dizer o que Deus disse. Isso é confessar. É dizer o que Deus disse. Dizer o que Deus disse é dizer o que a Bíblia diz. E por isso que nós temos que confessar a palavra. Por quê? Nós temos que dizer para as situações e para a nossa vida, não o que nós achamos, não o que nós estamos vendo. Nós temos que dizer o que a Bíblia diz sobre aquilo. Isso é confessar. Entende? Como nós precisamos ler a Bíblia e entender os detalhes da Bíblia, para poder então colocar isso em prática no dia a dia. Quando você tem que confessar, mas o que é confessar? Então, eu estou te dizendo, é dizer o que Deus disse. É por isso que eu tenho que confessar a palavra. Por quê? Porque eu estou dizendo aquilo que Deus disse. E quando eu digo o que Deus disse, é porque eu estou com meu coração cheio de fé e crendo que o que Ele disse é o que vai acontecer e é o que vai se cumprir. E não o que está acontecendo. Ah, pastor, mas a minha irmã disse, meu irmão disse, meu colega de trabalho disse que para mim não tem jeito não, porque é só Jesus na minha causa. É verdade, só Jesus na sua causa mesmo. E na minha também. Tem jeito para... Irmão, tem jeito para qualquer coisa, irmão. O que é necessário? Confiar no que está escrito, é só isso. E fazer o que Deus falou para fazer. E Deus age conosco, irmão, individualmente, na medida da maturidade que nós temos. Deus vai pedir de você ou querer que você faça alguma coisa de acordo com a maturidade espiritual que você tem. Irmão, você pode ter certeza que Deus não vai pedir para você o que Deus pede para mim, não vai. Algumas coisas não vai. Para o outro irmão não vai pedir de um dia, porque tudo vai ser de acordo com a maturidade que você tem espiritual. Você está me entendendo? A pessoa se converteu hoje, por exemplo. Você acha que Deus o Espírito Santo vai falar para ela alguma coisa que ela não vai conseguir entender, e ela não vai. Você está entendendo? Deus, Ele vai te pedir, vai a você e a mim, de acordo com a estatura da fé, de acordo com a maturidade espiritual que você tem. Então, irmão, entenda uma coisa, você precisa crescer espiritualmente. E o crescimento espiritual vem através do conhecimento da palavra. É por isso que eu incentivo as pessoas aqui na igreja a fazer a escola
de vida. É uma oportunidade que você tem de aprender a palavra de uma forma sistemática e de você crescer espiritualmente. Nós temos muitos irmãos aqui que fazem a escola de vida, mas também nós temos muitos irmãos que não fazem. Ano que vem vai abrir um outro módulo, obviamente, da escola de vida. Vamos continuar no ano que vem. Você que não está fazendo a escola de vida, eu estou te falando desde agora, você precisa fazer. Porque o que é isso? Isso vai fazer com que você cresça espiritualmente. Agora, como que você tem que fazer isso? Porque o pastor está falando e mandando você fazer? Não, não vai funcionar. Você precisa ter um convencimento do Espírito de que você quer mais de Deus, de que você quer aprender mais dele. E quando você vier, você tem que vir como os irmãos que aqui estão, com fome e com sede de ter mais conhecimento de Deus. Irmão, a gente tem aulas da escola de vida aqui que são aulas maravilhosas. Tu olha para a cara dos irmãos aqui, estão assim, ó. Querendo. A pessoa quer mais de Deus, ela quer conhecer mais, ela quer aplicar, ela quer, por quê? Isso fala de uma fome, de uma sede. E isso vai fundamentar a sua vida, a minha vida, ao ponto de você chegar nesse ponto de não desistir. Nós desistimos tão fácil, não é verdade? Não, pastor, parei. Não, teu vizinho, parei de orar por ele. Quer nada não. Quer nada. E aí, terminou aquele curso, pastor, não deu não. Lá no meio do caminho lá, falei, está muito chato, vai demorar muito, até me formar. Aí depois que eu me formar, aí eu tenho que fazer um curso de especialização, aí depois tenho que fazer uma prova, aí depois tenho que fazer pastor, cansei só de pensar. Irmão, bota a mão no negócio para fazer e não desiste. Vai até o fim. E na carreira, obviamente com Deus, até Jesus voltar, irmão, que nós estejamos aqui falando, Senhor, se o Senhor voltar agora, que eu esteja na posição que eu estou falando, Senhor, eu estou indo me encontrar contigo. O dia que isso acontecer, irmão, nós temos que estar aqui, já pronto, já esperando e já sabendo que nós vamos com Ele. Vou desistir porque está muito difícil, pastor. Não está difícil, não. Porque com Deus nós conseguimos vencer. E esquece, irmão, esquece os problemas, esquece o irmão tal, irmão A, irmão B, irmão C. Tem gente que sai da igreja por causa do irmão A, B, C e D. Tem gente que sai da igreja porque a irmã não deu bom dia. Tem gente que sai da igreja porque o pastor falou que a criança não pode ficar na igreja. Tem gente que sai da igreja porque... Irmão, meu Deus do céu, para com isso. Olha para o autor e o consumador da tua fé. Olha para o Cristo que é todo poderoso na tua vida, que tem coisa para fazer através de você, na sua vida. Olha para a sua casa. Você afastado da casa de Deus, você está prejudicando a sua casa, você está prejudicando os seus filhos, você está prejudicando o andamento da sua vida. Por quê? Porque Deus não pode agir na sua vida. O apóstolo Paulo falou, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Por quê? Porque ele já sabia que é nessa comunhão que nós somos renovados, que nós somos restaurados, que Deus fala conosco. A gente entra de um jeito na igreja, ouve a palavra de Deus, já sai daqui completamente renovado. O teu filho está no Geração Vida, aprendendo a amar a Deus. Você está num ambiente onde você tem uma pessoa para falar de fé para você. Pastor, mas tem fofoqueiro também, tem em tudo que é lugar. E que os fofoqueiros digam amém. Sempre tem. Estou falando. Mas tua irmã falou que o meu cabelo está igual de pichain. Mas tá mesmo, né, irmão? Tá bom, não precisava falar, irmão. Aí vai para casa. Que foi? Vai sair daquela igreja. Por quê? Falar que meu cabelo é de pichain, olha, ver se pode. Como é que pode, numa igreja, falar que eu tenho um cabelo de pichain? Irmão, a igreja é feita de gente que é igual gente, igual você.
Primeiro que você tem várias qualidades de pessoas dentro da igreja. Você tem homens e mulheres de Deus. Você tem joio no meio do trigo. Você tem gente que está na igreja, que vem para a igreja só para poder ficar, ó. Deixa eu ver o que o pastor falou hoje. Não, isso aqui não é assim não. E também não. Precisa se converter. Amém. Pode vir, que uma hora o Espírito Santo toca no teu coração e se converte. Tem gente que está na igreja para poder se aproveitar de alguma coisa. Tem gente que não está convertida e está na igreja. Pastor, então vamos começar a ver quem é. Que a gente faz o seguinte, a gente bota uns irmãos secretos. Para ficar vendo. Aí a hora que tu vê que a pessoa... Aí, pastor, a gente conta para você e tu vai lá e já manda embora. Foi o que os discípulos quiseram fazer. Não foi? Quer que mande o quê? Fogo. O que Jesus falou para ele? Calma, cara. Você não sabe de que espírito sois. O joio vai ter, mas na hora certa quem vai tirar o joio, quem é? É meu pai. E eu como pastor, às vezes olho e vejo o joio. Você acha que eu não vejo o joio, irmão? Eu vejo. Tu acha que eu não olho e eu não sei, não tenho discernimento de que aquilo é joio? Tenho. Mas eu tenho uma palavra que diz para mim, você não foi chamado para tirar o joio. Você foi chamado para cuidar das ovelhas. Quem tira o joio? Meu pai. E às vezes isso já aconteceu. Quando eu menos espero, nunca mais eu vejo a pessoa. Não falei nada, não disse nada. Não comentei, nada, fiz nada. E o próprio Deus vai tirando, o joio vai limpando. Mas chega outro, né? Mas Deus vai limpando. Pastor, assim, é assim mesmo. Irmão, a igreja é assim. Desde a igreja primitiva. Sempre foi assim. Vai acontecer? Vai. Mas é por isso que nós temos que ser ensinados a aprender essa palavra. Você está sendo ensinado aqui na palavra, irmão. Por quê? Porque o dia que isso acontecer vai estar tão fundamentado na palavra que você vai ter um discernimento do Espírito Santo para amar o joio. O que é que tu faz com o joio, pastor? Tu tem que amar. Eita, bênção. Às vezes ser crente tem um lado, né? Aquele lado, assim, posso nem brincar que sou crente, né? Posso nem. Às vezes eu estou em casa, a Amanda pega pesado. Eu quero fazer uma brincadeira, não sei o quê. É verdade. Glaucio, porque ela falou assim, ó, tu é pastor, pronto, acabou. Fala, pô, eu estou em casa, no meio da família, brinca lá, vou almoçar, está todo mundo lá, eu, meus cunhados, todo mundo, conversando, tal, todo mundo brinca, fala uma piada, tal. Quando eu vou fazer uma brincadeira, você é pastor. Eu falei, tu é acusador. É porque eu tenho uns cunhados que valem alguns centavos, entendeu, irmão? Alguns valem mais um pouquinho. Aquele, inclusive, que eu não sei o que estava na minha cabeça, que eu trouxe ele por encontro de casais, os centavos dele são pequeníssimos que valem, né? Coisa... Mas graças a Deus, né, irmãos? Que vai nos conduzindo em triunfo. Precisamos adequar o nosso pensamento e o foco aos pensamentos de Deus. Quando nós somos advertidos a não abandonar a nossa confiança, é porque, na verdade, na perseverança está a conquista. E eu quero dar um exemplo muito claro disso, que foi de Caleb e de Josué. Porque eles recebem uma promessa de Deus, eles vão espiar a terra, eles olham para aquela terra. Gente, eu fico pensando nisso, e é um exemplo de fé que nos arrebata, de fato. Porque eles olham para... Deus falou assim, olha, vocês vão lá, essa é a terra que eu já vos entreguei. Isso é um detalhe do texto que a gente não para pensar.
Deus não falou assim, ó, essa terra eu vou entregar para vocês, tá? Vai lá olhar que eu vou entregar. Deus falou assim, essa é a terra que eu já vos entreguei. Irmãos, essas promessas que foram liberadas nesse tempo da aliança, da graça de Deus, essas promessas que foram liberadas, a herança que vem de Abraão, que foi liberada para a igreja, ele já deu, ele não vai liberar, ele já liberou. E nós já cansamos de ler isso, já lá no primeiro livro, primeiro capítulo de Efésios. Do Deus que o quê? Tem nos... O quê? Pô, gente, me ajuda. Eu já li isso aqui 15 milhões de vezes. Que tem nos abençoado, o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. É o Deus que tem nos abençoado. Ele já está nos abençoando, Ele já nos abençoou. Foi a mesma coisa, analogicamente, que Ele fez com o povo de Israel, falando, olha, essa terra aí, que mana leite e mel, eu já dei para vocês. Vocês entrem lá e possuam. Deus já deixou a paz para você. Você tem que pegar a palavra, confessar e possuir, pela fé, a paz que Ele já te deu. Você e eu temos que, pela palavra e pela declaração da palavra, dizer, opa, calma aí, eu não vou aceitar isso na minha mente, isso no meu coração, porque a palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz, e Ele deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Então essa paz é minha, é promessa minha, está repreendida em nome de Jesus. Todo dia eu vou declarar que eu tenho a paz de Cristo na minha mente, no meu coração, na minha casa. Por quê? Porque essa promessa, isso Ele já me deu, mas eu tenho que ir lá, entrar e conquistar e possuir essa paz pela fé. Eu não posso ficar do lado de fora esperando a paz se instalar. Tem uma questão da fé que leva para possuir. Porque o gatilho da operação do milagre, da ação de Deus, está na fé. Quando Jesus via fé no coração, o milagre acontecia. Quando Jesus via que ia havendo e vendo-lhes a fé, curou aquele homem. Quando Deus olha para mim e para você, e Ele percebe que nós ouvimos essa palavra, e nós cremos sem duvidar dessa palavra, e nós falamos, Senhor, eis-me aqui para receber o que Tu tens para mim, e nós começamos a entrar, irmão, entra na tua casa hoje, abrindo a tua boca e falando, essa casa pertence a Deus. O meu esposo pertence a Deus, a minha esposa pertence a Deus, o meu filho pertence a Deus, eu repreendo todo o mal nessa casa. O Senhor, eu e a minha casa serviremos a Deus. Isso pode durar 10 anos, irmão, você declara isso 10 anos. Deus falou, essa terra eu dei para possuir. Foi Josué e Caleb junto com outros espias para poder ver a terra. Olharam para a terra e falaram, meu Deus do céu, que terra maravilhosa. Você viu o tamanho da fruta, viu o tamanho do legume, viu o tamanho da verdura. Nossa, tu viu as campinas, que terra maravilhosa, que terra boa. Deus já nos deu. Moisés, vamos conquistar essa terra, está tudo certo. Nós fomos lá, é o que Deus falou, é nosso. Os outros falaram o seguinte, é tudo isso aí, mas é o seguinte, tem muito gigante lá. Moisés, vai ficar difícil para a gente, Moisés. Os caras têm os 2 metros de altura. A gente era escravo, Moisés, olha, a gente não é guerreiro. Esse povo era escravo no Egito, ninguém era guerreiro. A batata é boa, mas ó, a batata da perna do gigante, rapaz, é braba. É melhor a gente, vamos ver, não é bem assim. Não, mas Deus falou que já deu, mas não é bem assim. Tu já ouviu, irmão? Não é bem assim. Não, mas pastor, mas não é bem assim. Não é bem assim, veio diretamente das profundezas enxofrantes do inferno. Que está sempre lutando
para derrubar a nossa crença na palavra de Deus, dizendo, mas assim não vai funcionar. Mas Ele já nos deu, todas estas coisas Ele nos deu, e Ele disse que em todas elas nós somos mais do que vencedores. Então eu vou me posicionar em fé, eu não vou desistir, eu vou avançar, eu vou progredir, e eu vou declarar, eu vou confessar, eu vou dizer o que Deus disse sobre mim, e eu vou andar dessa forma, focando nele, e eu sei que eu vou ver a bondade dEle nessa terra aqui dos viventes. Pastor, mas tem o impossível, Deus faz ser possível. Muitas pessoas só pensam nos prazeres e nos despojos da conquista. Mas quando se deparam com as oposições, quando se deparam com as dificuldades, no meio do caminho elas desistem, elas desanimam, elas mudam o foco, elas tentam então encontrar atalhos. E agora que eu vi que são 9h08. Amém, irmãos? Eu vou terminar essa mensagem aqui na semana que vem. Amém? E eu quero terminar dizendo para você, não desista. Não desista da carreira. Se Deus te deu uma carreira, você, né, essa carreira da fé, vai ter muitos desafios, vai ter muitos momentos em que vai parecer que parece que a gente está orando e que Deus não está escutando, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que nada se move, parece que você é pastor, mas eu declaro, mas eu falo a palavra de Deus, e parece que nada muda, é assim mesmo, isso é com você, isso é comigo, mas nós vamos manter a nossa posição de fé, e nós vamos falar o que Deus disse todos os dias na nossa vida, e aí nós vamos ver a glória dele se manifestar, porque diz que na perseverança a gente alcança a promessa. Josué e Caleb, depois de quantos anos, irmãos? O povo ficou quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Josué e Caleb estavam lá. Mas durante 40 anos, Josué e Caleb não deixaram, eles não desistiram de entrar naquela terra, porque eles tiveram o entendimento no começo de que a terra já era dele. E ele esperou esse tempo todo, e diz que a geração inteira que não creu, não entrou. Quem não creu, não viu a glória de Deus. Quem não creu, não entrou naquela terra. E daquela geração diz que só quem entrou? Josué e Caleb. E quando Josué entra, eles conversam. Eu acho engraçado que um fala para o outro assim, mas rapaz, ele fala assim, você lembra daquela terra lá que Moisés me prometeu? Daquele pedaço lá? Estou lembrado. Você lembra disso? Pois é, eu não esqueci não. É aquele pedaço que é meu, aquilo lá é meu. Eu vou tomar posse daquilo lá, aquilo é meu. E a força que eu tinha há 40 anos atrás é a mesma força que eu tenho para tomar posse daquela terra e para lutar contra aqueles gigantes. Porque ele teve também que lutar, irmão. Não, pastor, ganhou o prêmio, né? Pelo menos Deus 40 anos. Aí para ele entrar, ele entrou tranquilão, já estava tudo liberado. Não, ele ainda teve que ter força para poder tomar a posse, possuir aquela terra. E ele disse, na mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, é nessa mesma força que eu vou conquistar essa terra. O que isso mostra para mim? Que ele se manteve, ele não desistiu. E ele entrou, irmão, ele possuiu aquilo que Deus tinha dado para ele. Não desista da tua carreira cristã. Não desista de andar com Deus. Irmãos, não desista de Deus por causa de pastor. Não gostei de pastor lá nos Agravata, não gostei dele. É muito moderno pro meu gosto. Não gostei do diácono, porque o diácono levanta a mão adorando assim. E eu acho que a adorador tem que ser assim, sei lá. Eu não gostei porque entrei lá na igreja, aí o filho não pode ficar na igreja. Não gostei, pastor. Não, e agora? Agora eu estou na igreja de Cristo em casa.
estou aqui porque pelo menos eu não tenho contato com ninguém. Ponto, não me aborreço. Não é isso? Mas a igreja é esse lugar de exercitar a fé. É de estar do lado do irmão chato. Do irmão que fala a mesma coisa todo dia para você. Do irmão que liga para você todo dia para pedir para orar pela mesma coisa. Entende? E aí você vai colocando a sua fé em prática. E aí no grupo que você participa, que um fala uma coisa que você não gostou. Ah, não gostei. Porque eu estava picando a cebola assim. Ela falou, ó, irmã, essa cebola está toda errada, está picada errado pra caramba. Tem que picar, vira assim. Aí tu olha. Né? Quem pediu a tua opinião, né? Se for analisar os fatos, a outra podia até falar com jeito, né, irmão? O que tu acha de picar essa cebola assim? Não, você pode fazer até assim, mas esse lado assim eu achei legal. Ah, como? A pessoa até abre o coração, né? Ah, como? Ih, é mesmo. Ficou melhor, fiz menos força para picar aqui. Mas não. Tem também o irmão sabichão. Ó, pica assim, porque assim que tu fica olhando. Tá, então eu sou uma ameba, né? Aí sai da cantina aborrecido. Chega em casa, aí o marido não é crente, fala, quanto foi a benção? Ele, mais ou menos. Por quê? Me aborreci. Por causa de uma cebola. Você está entendendo? Para de ser feliz por causa de uma cebola. Ao invés de olhar e falar, tá certo, irmão. Glória a Deus, irmã. Como que é? Faz aí para eu ver. Aí ela, toma mais uma. Toma mais uma. Rapaz, agora eu não vou mais picar cebola. Só você vai picar cebola. Não tem inteligência emocional. Pede a Deus. Aí a pessoa fica, não, mas depois não, faz aí que você faz muito bem. Pronto. Não, mas aí vai com a mágoa para casa. Por quê? Sabe por que isso acontece? Porque esse irmão está vivendo pela carne. Não está vivendo pelo Espírito. Está fazendo as coisas na sua força. Está achando que a tarefa que está desempenhando na igreja é só uma tarefa de cortar a cebola na cantina. Não. Tudo que você faz aqui na igreja, qualquer ministério, tudo é espiritual. Porque, irmão, se não é assim, a gente está num clube, menos numa igreja. É o que eu falo, está cantando aqui? A gente não precisa aqui, irmão, de ninguém que canta bem. E nem de show. A gente precisa de adoradores aqui em cima. De pessoas que têm o coração na obra de Deus, que adoram a Deus. Que têm um coração na verdade. Que quando sobe aqui, está adorando a Deus de verdade. É isso que a gente precisa. Ah, mas tem muito talento, irmão. Talento não quer dizer nada. É uma benção. Com talento, cheio do Espírito Santo, acabou, né, irmão? Vai abençoar a igreja inteira. Não é verdade? Mas Deus não está à procura disso. É o caráter, né? Enfim, eu poderia ficar aqui a noite toda falando, porque eu gosto de falar. Eu cheguei à conclusão de que eu gosto de falar. Irmão, já era para eu ter acabado. Eu falei, são 9h18, agora já são 9h20, desculpa. Por quê? Porque eu quero compartilhar com você essas verdades da palavra, que faz a palavra de Deus, ela tem o poder de nos tornar pessoas melhores. Você começa a pensar nos outros, você para de pensar só em você. Quando você começa a entender a palavra, você começa a querer que a outra pessoa se dê bem. Você começa a torcer para aquela pessoa, para que aquilo que Deus colocou na mão dela dê certo. E se tu não está lá, tu está orando por ela, tu está assim, Senhor, abençoa agora fulano. Se meu irmão que vai, Senhor, na hora que ele está orando pelo enfermo lá, nos sarados, tu está só por trás falando, Senhor, usa a vida dele.
Tu quer abençoar. Tu quer ser uma bênção na vida da pessoa. Tu fala, o que eu faço para abençoar alguém? Tu faz alguma coisa. Tu sabe fazer alguma coisa bem, abençoa alguém. Tu faz alguma coisa boa. Então, escolhe uma pessoa para abençoar. Mas fica assim, não, quem que vai me abençoar hoje? Sabe, conhece o irmão Bencinha? É aquele irmão que é sempre uma benção. Pastor, o que tem de benção aí para mim? Tem nada para você de benção. Pastor, tem desconto? Não, é 2 vezes mais caro para você. Quer desconto? O cara fica esperando ficar no final da cantina. Aí ele fica até com, meu Deus, será que vai acabar aquele salgado? Porque no final vai abaixar o preço. Aí quando abaixa o preço, que eu quero 5. Aí se o outro pegar, briga. Não, ó, eu já falei primeiro, então é para mim. Irmão, claro que isso aqui não acontece nessa igreja. Amém? Isso é em outra igreja, aqui não. Tenho certeza. Oh, glória. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu tinha que fazer uma vigília nessa igreja. Tinha que fazer um retiro com a igreja inteira, que é difícil pra caramba. Até um dia na minha vida, quem sabe. E a gente ia ficar um final de semana inteiro lá, irmão, compartilhando a palavra de Deus, orando sem tempo. Vamos orar. Que hora que acaba a oração, pastor? Não sei. Quando o céu descer aqui, a gente vai adorar a Deus. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por essa comunhão. Obrigado pela vida do meu irmão aqui. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Eu te agradeço pela liberdade que nós temos em Cristo para ministrar a Tua palavra. E que a Tua palavra produza vida no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmão, desculpa, né? Mas que Deus te abençoe rica e abundantemente. Olha só, domingo de manhã estejam na igreja e domingo à noite vai ser o encerramento do Casados para Sempre, tá bom? Nós vamos ter um pregador especial aqui. Eu esqueci de falar que a Cristina convidou uma pregadora especial para vir aqui, que por um acaso é a minha mãe. Ela vai estar aqui dando um testemunho sobre criação de filhos, tá bom? Amém. Tua voz me encoraja a sempre prosseguir, olhando para a cruz, incomparável amor tu tens por mim, Jesus. Espero por ti.